Olá! Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o nosso mergulho é na infectologia, sabe? Mas com um olhar bem especial, o de quem fez residência num lugar que é referência, o Emílio Ribas, lá em São Paulo. A gente está se baseando no relato super detalhado de uma médica infectologista que contou pra gente numa transcrição como foi a jornada dela por lá. E a nossa ideia aqui é entender o que leva alguém para essa área, sabe? Como é que funciona a formação na prática num lugar desses, os perrengues, as coisas boas também, e o que acontece depois. Queremos dar uma visão bem clara e prática mesmo. Exato. E é interessante, né? Porque a Infecto ganhou muita visibilidade, claro, com a pandemia e tudo mais, mas a verdade é que ela sempre foi essencial. E hoje a gente vai focar justamente no que faz essa especialidade ser tão única. Exige um raciocínio clínico muito fino, né? Uma ligação forte com o lado social da saúde e, olha, tem que estudar sempre, se atualizar sem parar. Tudo isso está lá no relato que a gente viu. Ok, então vamos lá. Começando pelo começo mesmo. Por que infecto? O que atrai para essa área? No relato, a médica conta que já curtia a clínica médica, via a infecto quase como uma, clínica médica focada em infecção. Já dá uma pista, né? Com certeza. Mostra que a pessoa busca algo amplo, mas com um foco bem específico. Não é só saber um pouquinho de cada coisa, tem que ir fundo ali nas infecções. E ela também fala de outras coisas que influenciaram, né? Professores que marcaram na faculdade, lá em Santo Amaro. E parece que o ponto-chave mesmo foi um estágio opcional no próprio Emílio Ribas, já no 6º ano. Esse contato direto parece que foi o que decidiu. Ah, sim. Ela até pensou em dermato, que era forte na faculdade dela também, mas a experiência no Emílio Ribas bateu o martelo para infecto. O que eu acho fascinante nisso é como essa escolha reflete a própria especialidade. Infecto é interface pura, né? A fonte cita dermato, mas tem reumato, pneumo, neuro, um monte. E confirma uma coisa que a fonte sugere. Muitas vezes chamam o infectologista para o caso difícil, sabe? Aquele diagnóstico que ninguém está fechando. Isso pede uma investigação quase de detetive. Pensa em medicina do viajante, doença tropical. Tem que ir a fundo na história, valorizar cada detalhezinho. E ela falou de uma coisa que me pareceu muito central, o lado social que não dá para separar da infecto. Ela diz que é impossível tratar a infecção sem olhar o contexto da pessoa, as vulnerabilidades. Exatamente. Isso é um diferencial grande da infecto. O olhar tem que ir além do micróbio, sabe? Entender a pessoa, o ambiente dela. E aí o papel do infectologista vai além de diagnosticar e tratar. Tem a ver com educar, orientar, ajudar a pessoa a reduzir riscos no futuro. É uma medicina que lida com o social de frente, né? Total sentido. E como essa formação acontece lá no Emílio Ribas? Pelo que a fonte descreve, são 3 anos, uma estrutura bem definida, o R1, o primeiro ano, é bem misto, começa com 4 meses de clínica médica fora, lá no HU da USP, para dar aquela base forte. Aí já no Emílio Ribas começam os ambulatórios de infecto mesmo, tipo HIV, hepatites, mas também uns ambulatórios de interface, endócrino, pneumo, dermatoaplicadas a infecto, e ainda tem pediatria, laboratório para entender as ferramentas, né? Epidemiologia, cuidados paliativos e rodízio no PS e na UTI do hospital. Bem completo esse começo. É uma base bem sólida. O R1 parece que dá o chão da clínica geral e já vai introduzindo o residente no mundo da infecto e suas conexões. Prepara porque vem depois, né? Isso. Aí no L2, o 2º ano, a coisa mergulha mais na infecto clínica mesmo. O residente roda nas enfermarias do Emílio Ribas e já pega uma responsa maior, coordenando os R1s, os internos. Já é um treino ali de ensinar, de gerenciar. Nesse ano entra também o estágio em CCIH, controle de infecção hospitalar, e fazer isso no hospital só de doença infecciosa deve ser diferente, né? A fonte diz isso. E tem as interconsultas, roda até na Santa Casa, num estágio focado em infecção de osso e articulação, que é uma área importante. Dá para ver a progressão, né? Aumenta a responsabilidade, a complexidade. O R2 aprofunda na enfermaria,
traz essa visão macro do CCIH e já começa a levar o conhecimento para fora, na interconsulta. E o R13, terceiro ano, parece um momento de ir mais fundo ainda. Pegar os casos mais complexos, volta para o CCE, mas agora com mais badagem, faz interconsulta num hospital gigantesco, tipo o HC da FMUSP. Tem um estágio super importante em imunossuprimidos, que é uma área que está crescendo muito, né? Com rodízio lá na Escola Paulista, no Hospital do Rim, que a fonte elogia bastante. Passa pelo CRT, o Centro de Referência em ISTs, que tem uma pegada forte de pesquisa também. E tem o diferencial do Ambulatório de Medicina do Viajante, que não é todo lugar que tem. E ainda volta para infecto-pediátrica, vendo transmissão vertical de HIV. Nossa, é muita coisa. É uma imersão completa e bem variada. E essa coisa de rodar em vários hospitais diferentes, o HU, Santa Casa, HC, Escola Paulista, é fundamental. Expõe o residente a pacientes diferentes, sistemas diferentes, culturas diferentes dentro dos hospitais. Isso enriquece demais a formação. E um detalhe que me chamou a atenção e parece muito legal, o tal do ambulatório do residente. Durante o R2 e o R3, eles têm um dia na semana para acompanhar os próprios pacientes, principalmente de HIV e hepatite, como se fossem o médico assistente deles por 2 anos. Isso deve criar um laço, um senso de responsabilidade bem forte, né? Sem dúvida. É um treino prático para o mundo real, né? Desenvolve essa capacidade de manejar a longo prazo, de ver a história do paciente se desenrolar. É diferente do pique da enfermaria ou da interconsulta. E sobre a estrutura, achei interessante a reflexão da médica. Ela sugere que talvez fosse melhor jogar os ambulatórios de interface, tipo endócrino, pneumo, para o R3. Ah, é? Por quê? Porque aí o residente já teria mais caldo de infecto, sabe? Aproveitaria melhor essas conexões. Mostra que ela pensou criticamente sobre a própria formação, o que é ótimo. Falando em dia a dia, como é a rotina lá? A carga horária de 60 horas semanais, pelo que ela conta, geralmente é respeitada, o que já é um ponto positivo, né? Com certeza, nem sempre é assim em residência. Os plantões rolam principalmente no pronto-socorro, que ela descreve como bem agitado, porta aberta mesmo, e na UTI de doenças infecciosas. Plantão na enfermaria parece menos comum, o foco ali é mais acompanhar os pacientes internados no dia a dia. Um ritmo intenso, mas parece que organizado, dentro do esperado por uma formação forte. Sim, e a médica foi bem honesta, disse que chegou muito crua, sabe? Vinda de uma faculdade mais teórica. Mas ela reforça muito uma coisa, o suporte. Ela fala claro, sempre tive suporte. Dos preceptores, dos residentes mais velhos. Isso faz toda a diferença, né? Principalmente no começo. Nossa, fundamental. Esse clima de colaboração, de ter a quem recorrer. Residência é um período puxado, de muita pressão. Ter essa rede de apoio é vital para o aprendizado e para a saúde mental também. E desafios não faltam, claro. A pressão no início, a curva de aprendizado que é rápida e os riscos da profissão, né? Ela contou uma história pessoal bem marcante. Um acidente com agulha de um paciente com HIV e hepatite B. Teve que fazer a PEP, a profilaxia pós-exposição. Puxa vida. Um momento de muita tensão que fez ela encarar os riscos de frente, mas também reforçou a importância de se cuidar, de prevenir. É um lembrete forte da realidade da infecto. Mas é interessante que logo depois ela fala do lado recompensador, né? Como que isso equilibra. Exatamente, e aqui a conversa fica muito legal. Ela descreve a satisfação enorme de ver o paciente melhorar. Ela usa até uma imagem bonita para pacientes com HIV que respondem bem ao tratamento, sabe? Compara uma fênix que renasce. Ver essa transformação, o impacto do trabalho na vida da pessoa, parece que é isso que move. E essa recompensa está muito ligada aos avanços da área, né? A Infecto viu revoluções como no HIV que mudaram tudo. Doenças que matavam viraram condições crônicas. Viver isso na prática deve ser muito gratificante. A fonte também fala bem do ambiente lá no Emílio Ribas. Diz que é agregador, que o clima é bom, fala do café, das amizades. Isso ajuda a passar pelos perrengues, né? Com certeza. E ela menciona até umas estruturas de apoio, tipo tutoria, aulas semanais, que aproximam os residentes dos médicos mais experientes, da gestão, fortalece o sentimento de pertencer àquele lugar. Sobre saúde mental, a fonte toca nisso de forma equilibrada.
Reconhece que é pessoal, que tem pressão, sem falar de condaras que desistiram, mas a impressão que passa é de um ambiente com mais suporte, talvez menos burnout extremo que em outras áreas. E reforça uma coisa essencial: comunicação. Ser bom médico é ser bom comunicador. E a residência, com tanta discussão de caso, apresentação, acaba treinando muito isso. E depois desses 3 anos intensos, o que vem? O mercado para infectologista parece bem variado, né? A fonte lista um monte de caminhos. Consultório próprio, ela diz que o custo inicial nem é tão alto, não precisa de super equipamentos, ambulatório em hospital ou clínica, interconsulta em hospital parece que tem muita demanda para isso e vê de tudo. CCIH, que a gente já falou, que todo hospital precisa ter, é um papel de organizar a casa, gerenciar antibiótico, prevenir surto. Saúde pública, trabalhar no ministério, secretarias, vigilância, gestão. Área de vacinas, consultoria, pesquisa clínica no geral, até atuar como clínico geral, porque a formação é boa, gestão de serviços de equipes, como ela mesma faz hoje. E ainda dá para prestar prova para título de intensivista. Uf! Nossa, quanta coisa! Se a gente tentar juntar tudo isso para traçar um perfil, fica claro que tem que gostar muito de estudar, né? Infecto muda o tempo todo, tem que gostar de ver paciente, claro, e ter muito jogo de cintura, saber se comunicar bem, isso é chave para interconsulta, para o CCIH, para a relação com o paciente, e ser flexível, se adaptar. Essa necessidade de estudar sem parar, que começa lá na faculdade, fica mais forte na residência e segue pela vida toda, é uma marca da medicina hoje, né? E na infecto talvez ainda mais, tem que estar preparado sempre. Totalmente. Uma base de conhecimento forte que você constrói desde cedo é o que te ajuda a navegar nessa complexidade toda, nessas mudanças rápidas. E para quem está nessa fase de construção, seja na graduação ou já pensando na residência, ter a ferramenta certa ajuda demais, né? Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br. Baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma boa preparação é chave para encarar esses desafios todos. E conectando essas opções de carreira todas, a gente vê um profissional que vai desde o cuidado direto ali com o paciente, até pensar em política de saúde pública que afeta milhões. É uma especialidade que vai do micro ao macro, né? E atua tanto no SUS quanto no privado, muitas vezes as duas coisas juntas. E a saída da residência para o mundo real? É tranquila, a fonte dá a entender que é um desafio. A médica fala, sair preparado é difícil, super desafio, especialmente sair de um hospital super especializado como o Emílio Ribas e ir para um hospital geral, que tem outra dinâmica. Mas ela encara como parte da curva de aprendizado mesmo. É a transição, né? Sair do ambiente mais protegido da formação para a autonomia total, para a complexidade da vida real. É um salto importante, mas faz parte em qualquer especialidade. Falando em desafio e mudança, a gente não pode ignorar a pandemia de Covid-19. Colocou a infectologia num lugar de destaque que nunca teve antes. Como a fonte viu isso? A visão que ela traz é de um aumento claro da visibilidade. A pandemia não só mostrou como a especialidade é necessária, mas destacou o papel do infectologista em combater fake news, né? A fonte fala em desmentir coisas veiculadas, em orientar baseado na ciência. A sociedade viu a força da infecto ali na prática. Sim, ficou mais nítido para todo mundo o papel na gestão da crise, na análise de tratamento, de vacina e nessa tarefa difícil de comunicar a ciência no meio da confusão. O que levanta uma questão interessante para o futuro, né? Será que essa visibilidade maior, esse reconhecimento de que é uma área dinâmica, essencial, será que isso vai atrair mais gente boa para a infectologia nos próximos anos? É algo para a gente observar. Com certeza. Bom, acho que fizemos uma viagem bem completa hoje, hein? Começamos lá na escolha da Infto, mergulhamos na formação no Emílio Ribas, vimos os desafios, as recompensas do dia a dia e olhamos para o que vem depois. Fica a imagem de uma especialidade que junta ciência de ponta, raciocínio clínico afiado e um lado humano, social muito forte. Exato.
Então, o que fica disso tudo? Mostra um campo da medicina que é vibrante, desafiador intelectualmente, sem dúvida, mas absolutamente fundamental para a saúde de cada um e para a saúde de todos. Uma área que está sempre na fronteira do conhecimento e conversando com as mudanças do mundo. E para nossa reflexão final de hoje, Ontologia como esse lugar fascinante onde a ciência de ponta encontra questões sociais bem complexas. E olhando para frente, a gente tem desafios que continuam aí, né? A resistência aos antibióticos crescendo, a necessidade de estar sempre de olho em novas ameaças infecciosas, a luta por mais igualdade no acesso à saúde. Aí fica a pergunta no ar: qual será o próximo grande capítulo que a infectologia vai escrever? E como essa especialidade vai continuar mudando a nossa relação com esse mundo enorme e quase sempre invisível dos micróbios? excelente provocação para a gente fechar. Agradecemos muito a companhia de todos nessa análise da infectologia pela lente da residência no Emílio Ribas. Esperamos que tenha sido esclarecedor e que tenha feito pensar. Até a próxima!